a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM, a tua comunidade. Vamos orar. A ossada, não é? Senhor Deus e Pai, queremos dar-te graças porque a tua fidelidade e a tua misericórdia sempre nos têm perseguido até o dia de hoje. Estamos gratos, Senhor, porque tu continuas a querer impulsionar-nos, tu continuas a querer fazer a obra em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu rogo-te que tu possas, nesta manhã, Senhor, estar a usar, Senhor, a tua palavra para romper com os obstáculos em cada coração e que a tua vontade possa ser feita, acima de tudo, a tua vontade. Amém? Em nome de Jesus, vamos dar um forte aplauso ao Senhor, porque estamos agradecidos e podemos sentar-nos. Podemos sentar-nos, eu vou tentar que de uma forma mais ligeira e breve possível, visto que tivemos a área do louvor, depois tomou-nos aqui um bocado de tempo e sem querer fazer do culto algo cansativo, eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 38. No capítulo 38 de Jeremias. E vamos ler uma história, uma passagem bíblica. 38, podemos ler a partir do verso 2. E diz que o profeta Jeremias foi-lhe encomendado, recebeu a palavra de Deus, recebeu uma mensagem de Deus para transmitir ao rei Zedequias, para transmitir ao povo. E assim diz o Senhor, diz ele no verso 2, livro de Jeremias, capítulo 38, verso 2 em diante. Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, porém o seu mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E a partir do verso 7 diz: quando Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, ouviu que tinham metido Jeremias na cisterna, o rei estava sentado à porta de Benjamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Deu ordem então o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo então 3 homens e tira Jeremias o profeta da cisterna antes que morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens, entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim o fez. E tiraram Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então mandou o rei Zedequias
o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada do templo do Senhor. E disse o rei a Jeremias: vou perguntar-te uma coisa, não me encubras nada. Muitas pessoas vêm e dizem: preciso de um conselho, diz-me tudo aquilo que eu preciso saber. Eu quero fazer as coisas bem, não me encubras nada. E assim dizia também o rei Zedequias a Jeremias, ao profeta de Deus, ao homem de Deus, o homem que tinha levado a mensagem de Deus àquele rei e àquele povo. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar a verdade, se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, será poupada a tua vida, e esta cidade não se queimará, a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da sua mão. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que seja entregue nas mãos deles e escarneçam de mim. Jeremias, porém, disse: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor conforme o que eu te falo, e bem te irá. Ouve a voz do Senhor conforme eu te falo, e o bem te irá, e poupar-se-á a tua vida. Mas se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. E qual era a palavra? Diz assim a partir do verso 22, eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão, os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora, aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão. Mas pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Se os príncipes ouvirem que falei contigo, e vierem ter contigo e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que o rei te disse, não nos encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jónatas para morrer ali. Amém. Não vale a pena para já lermos mais, eu não quero tomar muito tempo, visto também não o tenho. Mas eu não sei se na leitura que eu fiz, ou através da leitura bíblica, visto que hoje temos aqui um problema no computador e não podemos passar os versos, através da leitura bíblica ou através daquilo que eu li, se tu compreendeste o quadro que aqui estava presente. Jeremias, o profeta, foi encomendado um trabalho, foi-lhe encomendado uma tarefa, foi-lhe dado uma mensagem para transmitir àquele povo, ao rei e ao povo. Ao rei de Judá, a Jerusalém, ao povo de Deus. Jeremias tinha que transmitir uma mensagem terrível ao povo de Deus. E a mensagem era simples. Visto que o povo tinha pecado contra Deus, estava afastado da presença de Deus, as coisas não estavam bem, então Deus tinha decretado que iria destruir a cidade. A cidade iria ser destruída. Havia um decreto por parte de Deus, de que aquele lugar iria, com as pessoas que lá estivessem, iria ser destruído. No entanto, Deus manda Jeremias falar ao coração do povo. E Deus quer falar-te ao coração nesta manhã. Porque Deus quer falar ao teu coração e quer falar ao meu coração. E isto é aquilo que nos pode dar maior gozo, alegria e satisfação e também consolo, é que sabemos que temos um Deus que continua a querer falar ao nosso coração. Mas sabes o que se passa? Muitas vezes o coração dos homens não está disponível para ouvir a voz de Deus, tal qual o Arão falava aqui anteriormente. O coração dos homens não está disponível para ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Muitas são as pessoas que querem um conselho, querem uma direção, querem aconselhar-se, hipocritamente vêm pedir um conselho, quando no seu coração já está engendrado o caminho pelo qual querem percorrer. E isto é terrível. Não é terrível para a cidade. Não é terrível para mais ninguém, senão que é terrível para as próprias pessoas. Zedequias, o rei de Judá,
ele estava a receber uma mensagem terrível. E a mensagem era que ele e os seus príncipes, as pessoas que o rodeavam e o povo, tinham que se ir entregar nas mãos do inimigo. Consegues conceber isto? Zedequias e o povo de Judá recebeu da parte de Deus uma informação. Tendes que vos entregar nas mãos dos caldeus, nas mãos do rei da Babilónia. Esta era a ordem de Deus para aquele povo. Porquê? Porque Deus iria destruir a cidade aonde eles estavam. O propósito de Deus parecia não fazer sentido. A ordem de Deus parecia não ter sentido algum. Como é que Deus, tu, Senhor dos Exércitos, tu, aquele que nos tens ajudado a combater os nossos inimigos, tens que nos ajudado a derrotar as nações que se levantam contra nós, tu tens-nos ajudado a caminhar mais para além, como é que tu agora nos vens pedir para nós nos entregarmos das mãos dos nossos inimigos? Não fazia sentido. E muitas vezes tu e eu temos que saber que as coisas que vão vir à tua e à minha vida, se tu realmente queres ter uma relação com Cristo, se tu realmente queres semear e queres propagar e queres desenvolver uma relação com Deus na tua vida, tu tens que saber que a maior parte das vezes Deus vai mandar fazer aquilo que não faz sentido. E isto a nós custa-nos. Porque a palavra de Deus ensina que ao homem todos os caminhos parecem bons. Mas o seu fim é quando o caminho que o homem começa a desenvolver no seu próprio coração é um caminho que está afastado do propósito de Deus, é um caminho que lhe leva ao pecado. E este povo vivia no pecado e por isso é que tinha havido aquela sentença da parte de Deus. Aquela cidade será destruída. Mas Deus, na sua misericórdia, mandou um profeta, mandou um homem falar. Quantas pessoas, tal qual também já o Arão falou aqui, quantas pessoas vão falar à tua vida, seja por telemóvel, seja por aquilo que seja? Quantas pessoas trazem advertência à tua vida? Quantas vezes Deus tem tentado alcançar o mais profundo do teu coração e chamar-te à razão, a ti e a mim e a todos aqueles que Ele escolheu, e muitos deles estão aqui nesta manhã. Eu creio que nesta manhã estão aqui pessoas, foi Deus que as escolheu. Tu és um escolhido de Deus. Não estás aqui por acaso, porque um dia a vida correu-te mal e abrigaste-te num ministério que tem um nome, não importa o nome, porque aqui o único nome que é digno de ser defendido é o nome de Jesus. Por isso não importa o nome do ministério de onde tu estás, importa é a posição do teu coração nesta manhã. E Zedequias não conseguiu conceber. Zedequias era um rei com um coração orgulhoso, era um rei com um coração soberbo, era um rei que conhecia a doutrina, mas não conhecia o Deus. Era um rei que estava disposto a fazer muitas batalhas, mas era um rei que não estava disposto a humilhar-se diante de Deus, a humilhar-se diante dos homens. Deus mandou um mensageiro e Zedequias teve dificuldades em poder humilhar-se. E este é o cerne da questão, este é o centro da questão nesta manhã que eu queria te trazer. É que eu não estou preocupado em saber qual foi a mensagem que Deus trouxe ao povo. Muitas vezes eu dou maior importância à mensagem e àquilo que é o resultado que essa mensagem traz à minha vida, do que realmente dar importância àquilo que eu tenho que fazer diante de Deus, que é obedecer, e com um coração humilhado reconhecer que muitas vezes não consigo obedecer. E este é o cerne da questão. Eu tinha posto o título da mensagem, visto que ali não aparece, não é? O coração quebrantado alcança o favor de Deus. Um coração quebrantado, com um coração quebrantado, é a única forma que tu e eu temos de alcançar o coração de Deus. Não é com muitas tarefas que desempenhamos, não é com muitas vindas ao culto, não é com muita leitura bíblica, não é com muita oração, se bem que muita leitura bíblica, muita oração proporciona que o teu coração se aproxime a Cristo. Mas o mais importante é que o teu coração, para alcançar o coração de Deus, para alcançar o mais profundo do coração de Deus, é o teu quebrantamento, é a tua humildade diante do Senhor.
Muitas são as pessoas que caminham na obra do Senhor, tentando fazer a obra de Deus com um coração ensoberbecido, com um coração orgulhoso, com um coração que não reconhece as pessoas que estão à sua volta, não reconhece as autoridades, olha com desdém para todas as pessoas, olha com desdém para aquilo que acontece na sua vida, não vê a obra de Deus a querer materializar-se. Este homem tinha razões, aparentemente, humanamente falando, tinha razões para perguntar-se, mas o quê? Como é que vem agora Deus dizer-me que eu tenho que me ir entregar ao rei da Babilónia? Eu tenho que me ir entregar nas mãos deles. Sim, ele tinha que se ir entregar nas mãos deles. E porquê? Porque era a palavra de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a palavra é simples, outras vezes menos simples. Mas muitas vezes rejeitamos a palavra de Deus na nossa vida. Mas o cerne da questão, o centro da questão, é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ele pode alcançar o coração de Deus. Ele pode alcançar o favor de Deus. E o que nós queremos na nossa vida, o que nós precisamos, todos nós, é de alcançar esse favor. O favor de Deus na tua vida está acima de todas as coisas. Está acima de todas as riquezas, está acima de todos os demais relacionamentos. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. O favor de Deus na tua vida enriquece-te, faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. É o favor de Deus na tua vida. Quando caminhamos sem o favor de Deus na nossa vida, tudo aquilo que possamos fazer poderá ser que seja sem sentido. Poderá ser que não faça sentido nenhum, poderá ser que não tenha fruto nenhum. Por isso, o importante é que na tua vida tu possas te analisar e ver de que lado está o teu coração. Para onde se inclina o teu coração. Não é posição hierárquica. Tinha eu escrito aqui, não é posição hierárquica. Não é posição geográfica, não é onde tu estás. Não é aquilo que tu fazes, não é aquilo que tu consegues fazer que pode alcançar o coração de Deus. Porque aquilo que nós conseguimos fazer, diz a palavra de Deus, que é como trapos de imundícia para o Senhor. Todas as nossas boas obras que nós achamos... Às vezes eu ouço pessoas dizer, mas eu faço boas obras. Pois olha, eu tenho uma verdade para ti, eu tenho uma notícia. Deus diz que essas boas obras são como trapos de imundícia. Porque a palavra de Deus diz que com a nossa boca louvamos a Deus e podemos servir a Deus com as nossas mãos, sim, mas se o nosso coração está afastado de Deus, de que interessa isso? De que vale isso? Se não há um coração quebrantado na nossa vida, que pode ultrapassar determinadas limitações para que Deus se manifeste na nossa vida e possa Ele fazer a obra em nós, de que vale? Se nós estamos sempre na expectativa, estamos sempre a colocar os olhos onde é que os outros erraram. Isso não é sinónimo de um coração quebrantado. Um coração quebrantado não está constantemente a ver onde é que os outros erraram. Está preocupado em ver o que é que pode fazer para aproximar os outros. Para ir para junto dos outros. Jesus não se afastava das pessoas, aproximava as pessoas. De uma forma simples, mas aproximava. As pessoas não tinham explicação para aquilo, mas alguma coisa havia com aquele homem. Alguma coisa havia. Sim, já sabemos que muitos deles era por interesse pessoal, interesse próprio, em beneficiar desta ou daquela situação com Cristo. Porque Ele multiplicava o pão e o peixe. Porque Ele abençoava, porque Ele curava, porque Ele fazia, porque Ele acontecia. Essa não era a principal preocupação de Cristo. A principal preocupação de Cristo era que eles o reconhecessem como Senhor. Quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Ele aos discípulos. Uns dizem que tu és Isaías, outros algum dos profetas. E vós, quem dizeis vós que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Messias. Bem-aventurado és, Pedro, porque a ti foi revelado e não foi por carne nem sangue. Ele tinha reconhecido quem era Cristo, era isso que Jesus estava interessado. Era que as pessoas soubessem quem Ele verdadeiramente era. Não por aquilo que Ele podia beneficiar as pessoas. Porque isso é uma consequência. Quando há um coração quebrantado diante do Senhor, o favor do Senhor vem sobre a tua vida. E tu começas a receber os benefícios de Deus. Não te esqueças, ó alma minha, de nenhum dos benefícios. Dizia o salmista. Não te esqueças de nenhum dos benefícios.
Quantas vezes nós pensamos nos benefícios? Pelo contrário, muitas vezes estamos mais preocupados com os prejuízos. Eu só tenho prejuízo, a mim só me fazem isto. Ninguém me dá valor, ninguém se interessa por mim. Acontece, faz, o outro, aquela. E eu? O que é que eu estou a fazer? Estou colocado, sentado na cadeira do mártir? Ou eu levanto-me da cadeira do mártir porque eu não sou mártir? Porque o Senhor a mim me chamou e diz que eu sou mais que vencedor. O Senhor a mim também me chamou e diz que eu sou mais que vencedor, sou um filho dele. Então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Tu trataste mal, eu trato bem. Eu posso entender a mensagem do Arão ou do café. Mas a palavra de Deus diz, se vós amais aqueles que vos amam, o que é que há de novo nisso? Se vós praticais o bem àqueles que vos praticam o bem a vocês, o que é que há de novo nisso? Eu posso entender a mensagem no contexto. Mas aqui nós temos que sair da cadeira do mártir, do sofredor, da sofredora, e temos que dizer, eis-me aqui, Senhor, o meu coração necessita de ser tratado. Eu necessito de tratar o meu coração porque eu estou a envelhecer por dentro. Estou a envelhecer. Eu bem ponho retoques. Eu bem visto umas calças justas. Agora tenho que andar com calças justas que obrigaram-me quase lá em casa. Que é da moda? Disseram-me, é da moda. Tu andas fora da moda. Eu não sei como era o senhor lá naquela altura. A túnica devia ser mais justa, menos justa também, não sei. Ele também só andou 3 anos e não experimentou muitas modas. Bem, andou mais tempo, mas no ministério, não é? Evidenciando. E depois uma pessoa, quando está aqui em lugar de destaque, não é? Porque quer queira, quer não, está aqui em cima, toda a gente está a olhar. E começam-nos a dizer, tu estás fora de moda. Andas com umas calças largas em baixo, até isso era de há 20 anos atrás. Mas eu sou eu. Ok, mas agora, por amor à minha esposa e também por coisa, lá consegui. Mas um dia, vamos, quando cheguei ao guarda-roupa e não tinha lá calças, vocês não sabem o que é que me passou para a cabeça. Aquilo que muitos passa para a cabeça, fazer as malas e ir-me embora. Não, também não é preciso tanto. Não é preciso tanto. Ia para onde? Hã? Poderei eu fugir da presença de Deus em algum sítio deste mundo? Então vou para onde? Vou para onde? Um coração quebrantado alcança o favor de Deus. É a forma miraculosa e maravilhosa com que tu tens de cativar a presença de Deus à tua vida, de que tu tens de chamar a atenção de Deus à tua vida. É um coração quebrantado, um coração humilhado, abnegado, pedindo perdão, reconhecendo a sua culpa, não buscando a culpa nos demais. Isto é o que é repetitivo. Onde é que está a diferença? Se nós, a nível de ministério, a nível de igreja, somos daqueles que andamos sempre à procura do culpado. Porque é que nós não somos aqueles que agarramos nas armas que Deus nos dá e diz, ok, eu fui ofendido, eu sinto que isto devia ter sido tratado desta maneira, mas eu vou-me aproximar. Porque esse é o meu projeto de vida, isso é aquilo que Deus desenhou no meu coração. Deus semeou essa semente de amor no meu coração, de não afastar, mas sim aproximar. Ele continua a tratar-me mal, ela continua a tratar-me mal, mas eu vou fazer qualquer coisa para me aproximar. Eu não vou pagar da mesma moeda. Eu não posso pagar da mesma moeda. Por isso é que a palavra de Deus diz, não é? Se te derem de um lado, o que é que tu tens que fazer? Não, baixas-te e dás-lhe por baixo. Porque ao dares de um lado, podes receber logo do outro, não é? Eu espero que entendam estas brincadeiras, mas estas brincadeiras têm verdades por detrás. E o que eu quero é que fique patente a verdade. Porque eu faço brincadeiras, sabes para quê? Para que metade da população não adormeça. Sabes que há truques das pessoas que vêm trazer a mensagem. Às vezes há pessoas que ensinam truques umas às outras. Olha, quando vês que eles estão a dormir, fazes assim. Uns gritam, outros mandam uma moeda à cabeça. Alguma coisa tem que se fazer para aqueles que querem cativar a atenção dos ouvintes, por exemplo. Quando alguém come pastilha. Não é sítio para comer pastilha. Por exemplo. Ainda há dias queixaram-se que umas cadeiras por baixo têm pastilhas agarradas. Tu achas isto normal? Eu não acho isto. Eu acho isto normal para o miúdo. Bem, para o miúdo de 11 anos também já não lhe admito. Acho normal para o miúdo de 6 ou 7 anos. Comer pastilha e pôr por baixo da cadeira na sala de culto, isso é uma falta de respeito. Agora já não me rio. É uma falta de respeito. Um coração quebrantado cativa o favor de Deus sobre a tua vida. Por isso, olha, eu não sei qual é o projeto da tua vida. Eu não sei.
Porque o nosso coração é como uma fornalha, está sempre a engendrar. Eu não sei qual é o projeto, não sei o que é que se passa nesta manhã dentro do teu coração. Não sei. Não quero saber. Eu só sei uma coisa. Que Deus tem um plano muito maior do que aquele que tu tens para a tua vida, provavelmente. Muito maior. Muito maior. Tu não consegues abranger a dimensão do plano de Deus para a tua vida. Sabes porquê? Porque tu, provavelmente nesta manhã, muitas vezes tu e eu, estamos como estava o rei Zedequias. À margem da realidade de Deus. Ouvimos a mensagem do profeta, mas entendemos aquilo como uma mensagem humanista, sabes? Humanista. E quando entendemos a mensagem de Deus como uma mensagem humanista, ela não faz sentido. E quando uma coisa não nos faz sentido, o que é que a gente faz? Ignoramos. E assim está a maior parte das pessoas. A mensagem de Deus não é uma mensagem humanista. É uma mensagem que normalmente vem contrariar o teu humanismo. Deus, sabendo que tu és um ser humano, Ele quer colocar em ti a sua divindade. Para que tu possas entender a mensagem que Ele traz à tua vida. Porque, humanamente falando, a mensagem de Cristo não é entendível. E por isso, se tu e eu não nos humilhamos com o coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo que realmente somos nós que temos que nos humilhar, somos nós que temos que procurar a Deus, somos nós que temos que ouvir os irmãos, ouvir as pessoas que nos falam. Não foi Deus que veio à vida de Zedequias. Foi um profeta. Foi um homem sujeito às mesmas paixões que tu e eu. Foi um homem que Deus enviou e disse, vai dizer esta mensagem. Eu tenho esta mensagem para este povo. Adverte-os. Adverte-os que tem que ser assim. Mas qual foi a reação do povo, dos príncipes e logo daquela gente assim mais importante? Isto é uma loucura. Vamos, mas é tratar da vida deste. Vamos já metê-lo dentro do fosso. Este está a trazer uma mensagem que não tem sentido nenhum. Como é que nós vamos entregar-nos nas mãos do nosso inimigo? E muitas vezes no nosso meio isto acontece, na nossa vida. Se assim for, vão-me embora. O que vamos fazer? Se estamos cegos e surdos para a voz de Deus e para a presença de Deus, que nos está a falar, que nos está a advertir, que nos está a tentar animar. O que vamos nós fazer quando as pessoas, no seu orgulho e na sua soberba, têm totalmente o coração fechado para a voz de Deus? Há uma passagem bíblica muito interessante. Está nos Evangelhos, está em Lucas 16 ou algo assim. Fala, não sei se já ouviste falar, que fala de um rico e fala de um pobre chamado Lázaro que comia as migalhas do rico. Lembram-se? Já ouvimos falar, não ouvimos? Era um rico e havia um pobre que vivia na sua casa, mas ele vivia quase como um cão. Porque estava cheio de feridas, cheio de chagas, então ele, por misericórdia não, por desdém, deixava-lhe comer as coisas no chão. E um dia morreram os dois. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Então o rico, na sua aflição, porque no seu tempo de vida nesta terra tinha desprezado por completo a palavra de Deus, o propósito de Deus, fez a sua vida como rico, ok? Mas também morreu. E o pobre também morreu. E um dia o rico diz, e vira-se para o pai Abraão, diz que pelo menos o Lázaro venha aqui com um pouco de água, molhar-me os lábios, porque isto aqui não há quem suporte isto. E ele diz, não é possível. Era possível antes, agora já não é. Time over. Acabou o tempo. Porque há um abismo, há um fosso, há uma distância que é inultrapassável entre onde está Lázaro e onde tu estás. Já era. Acabou. Mas ele então lembrou-se, olha, pai Abraão, é que eu tenho 5 irmãos que ainda estão vivos. Presta atenção. 5 irmãos ainda estão vivos. Eu necessitava que tu, então, fizesses com que lá fossem, que ele fosse lá adverti-los, alguém que vá adverti-los, porque senão eles vêm parar ao mesmo sítio de onde eu estou, porque eles fazem a mesma vida que eu faço, provavelmente. Porque ele estava preocupado com eles. E ele disse, olha, hoje são os profetas. Ele não disse, está bem, eu vou lá em pessoa falar com eles. Hoje são os profetas, hoje são as pessoas, hoje são a voz de Deus através dos homens e das mulheres. Recebam o conselho, não endureçam o coração. Não vale a pena. Não vale a pena endurecer o coração.
Não sigas com o coração endurecido. Não sigas para esse abismo para o qual estás a caminhar. Vem, aproxima-te. Chega-te a Cristo. Chega-te às pessoas. Fala. Faz a tua parte. Não penses que é o outro que tem que vir fazer aquilo que tu tens que fazer. Tu tens uma obrigação. Tu tens a obrigação de caminhar em pós de... Não esperes que o outro caminhe. Não estejas a medir os passos que tu já destes e que o outro ainda não deu. Se tu tiveres que caminhar todo o terreno, tu caminha todo o terreno. Até alcançares aquilo que o teu coração necessita alcançar, que é o perdão. Que é poderes caminhar em paz. E saberes que não tens impedimentos dentro do teu coração. Porque vou-te voltar a dizer, não é posição hierárquica, não é posição geográfica, não é o que fazemos, não é o que conseguimos alcançar. Nada disso é o que vai alcançar o favor de Deus, mas sim um coração quebrantado. É um coração quebrantado. E a palavra de Deus diz, em 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, diz que Samuel perguntou, o profeta disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à voz do Senhor? Pergunta. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de adivinhação e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Amém? Melhor é a obediência, melhor é ouvir a voz de Deus do que tudo aquilo que tu possas fazer como sacrifício para a obra e para demonstrar que fazes e para demonstrar que consegues e para demonstrar que afinal, quando o teu coração não tem paz, tem falta de perdão, quando tu não consegues perdoar nem sentir o perdão dos demais, então tu tens que fazer algo. Porque é necessário que alcances o favor de Deus na tua vida. Para essas grandes batalhas que temos, as maiores batalhas que nós temos. A palavra de Deus ensina que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. A nossa luta não é uma luta natural. A maior luta que nós temos não é aquela luta física, a luta natural do ministério. A nossa maior luta é uma luta espiritual e que tem que ver com os relacionamentos. Tem que ver com os relacionamentos. Tem que ver com as intrigas, tem que ver com as distâncias que criamos uns dos outros. Eu posso entender que uma pessoa que chegou há um mês, há 3, há 6, há um ano, que se sinta distante no ministério, na igreja, eu posso entender isso, mas eu não posso entender que uma pessoa que é nascido de novo, declarado pela sua boca, que conhece Jesus, continua a manter distâncias. Eu não consigo entender. Não consigo entender onde é que está o Evangelho de Cristo aí. Então é sinal que estamos em emergência, estamos em urgência. Temos que ligar as sirenes, porque a nossa vida está em perigo. Não é a vida dos outros, é a minha que está em perigo quando eu tenho a incapacidade de restabelecer relação, quando eu corto relações e não tenho a capacidade de perdoar. É a minha vida que está em perigo. Independentemente da culpa, do prejuízo, de quem é que foi o culpado, de quem é que está a ser prejudicado, eu não quero saber disso. Isso a mim não me vai levar ao céu. A mim isso não me vai levar à aprovação de Deus na minha vida. Eu quero ser um aprovado de Deus. Eu não sei se tu queres ser um aprovado de Deus. E tu crees que os aprovados de Deus são aqueles que quê? São aqueles que caminham distantemente? São aqueles que fazem a obra? São aqueles que levantam edifícios? São aqueles que levam grandes ministérios, com grandes igrejas? Esses não são os aprovados de Deus. Porque o Evangelho é simples, é para pessoas simples. Jesus Cristo caminhou simplesmente e deixou muito, muito bem claro que, na verdade, não é por as coisas grandes que tu faças, mas sim pelo teu coração, pela forma como tu te relacionas com Ele. E é impossível tu te relacionares com Cristo se tu tens a incapacidade de te relacionar com os teus irmãos. Como é que tu dizes que amas a Deus e odeias aquele que está ao teu lado? Como é que é possível tu dizeres que amas a Deus, que amas a Cristo, e não consegues aproximar-te, fazer o possível e o impossível para derrubar aquela barreira que está no meio de um relacionamento? Já seja ele familiar, já seja ele ministerial, já seja ele qual seja. Porque quando fazemos isso, estamos a impedir que Deus se manifeste nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, não são os sacrifícios, não são os holocaustos
é realmente um coração quebrantado, aquele que alcança o favor de Deus. Salmo 51:16 diz: pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O salmista está a dizer para o Senhor: eu sei que tu não te deleitas nos sacrifícios, nos holocaustos, naquilo que eu faço, que é visível, naquilo que eu faço, que realmente é produto de uma boa obra que eu quero fazer, é produto de uma boa vontade que eu tenho. Não é isso que tu queres. O sacrifício aceitável a Deus, diz o 51:17, é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. E isso é o cerne da mensagem que eu quero trazer nesta manhã. Não vale a pena caminharmos em grandes correrias, fazermos grandes obras, se estamos a deixar para trás o edifício mal montado. O principal edifício está a ficar mal montado, está a ficar vulnerável. Estamos a esquecer de colocar os alicerces, estamos a esquecer da medida do ferro, estamos a esquecer da temperatura a que as coisas têm que estar, estamos a esquecer do cimento e da areia, estamos a esquecer de colocar os melhores materiais. Estamos a caminhar para a frente e a descurar o edifício principal. Metemos o casaco, penteamos, fazemos a barba, vamos ao culto. Sim, todos nós fazemos o mesmo, eu também o faço. Mas espera, há algo que é mais importante que isso. Há algo que é mais importante que isso. É o nosso coração quebrantado, verdadeiramente quebrantado diante do Senhor. E diz o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado. Eu comparo isto, muitas vezes, nós, não é? Temos a incapacidade, muitas vezes, de nos quebrantarmos, de reconhecermos a nossa culpa e de fazermos nós algo para restabelecer relações e fazer com que realmente a igreja cresça. A igreja só vai crescer no restabelecimento das relações. Enquanto houver separação, a igreja não cresce. Jesus não se manifesta. Não se manifesta na tua vida, não se manifesta na minha. Não tem que haver grandes distâncias, não tem que haver distâncias. Eu comparo esta incapacidade. Há dias estava a ler alguma coisa sobre um homem que já morreu muito importante no Evangelho, um homem que morreu há pouco tempo, e ele dizia: estou cansado dos grupos de louvor que põem a malta toda aos gritos e aos saltos, e tenho saudades dos grupos de louvor que metem as pessoas de joelhos diante do Senhor. E aquilo bateu-me a mim, sabes? Já li isto para aí há uns 3 meses e ainda não me esqueci disto. Também porque considerava este grande homem. E era um servo de Deus. E no seu tempo ele fez grande diferença. Ele fez uma obra tremenda. O Senhor através dele, não é? Tremendamente. Sim, o David Wilkerson. Mas foi Cristo que fez essa obra. Amém? E o David sempre se deixou guiar pelo Espírito. Deve ter tido as suas lutas, como tu e eu. Mas ao final, podemos ver, pelo testemunho da sua vida, pelo testemunho das pessoas, que ele era um servo de Deus, era um homem de Deus. Porque ele buscava essa intimidade, essa relação. Eu penso que nós todos temos que buscar essa intimidade, essa relação com Cristo. Diz que ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Não cures as feridas por ti próprio. Não cures as feridas estabelecendo um perímetro à tua volta. Agora vou tirar um retiro Agora vou-me retirar durante um tempo para sarar as minhas feridas. Porque eu estou ferido contra este, contra aquela, que me fizeram isto, que me fizeram outro, que me fizeram outro. Então eu vou criar um perímetro à minha volta. Já pode ser um perímetro geográfico, já pode ser um perímetro temporal, no tempo. Vou estar um tempo agora. Agora que ninguém me diga nada, eu agora preciso estar um tempo a sós com Deus. Queres estar a sós com Deus? Busca estar a sós com o teu irmão e pedir-lhe perdão. Essa é a obra. Não há que adiar aquilo que é inadiável, que é de podermos restabelecer ligações e quebrantar o nosso coração para que o favor de Deus venha sobre a nossa vida. E tu vais ver que esses gigantes, afinal, não eram tão gigantes. Assim como David demonstrou ao povo que aquele gigante não tinha tanta força como fazia crer que tinha. Era o povo que tinha medo. Era o povo que tinha as suas limitações, os seus preconceitos, os seus prejuízos. O povo não confiava em Deus, assim como Zedequias não confiava em Deus.
E como não confiava em Deus, não pôde receber a mensagem da maneira que tinha que receber. Porque se Zedequias fosse um homem que realmente confiasse no seu Deus, ele automaticamente tinha recebido a mensagem do profeta e tinha dito, vamos pôr isto mãos à obra neste propósito. Vamos entrar neste propósito porque foi a Deus que nos está a falar. Eu não vou mais olhar para trás, não vou mais perder tempo. Eu tenho que abraçar este propósito que Deus está a trazer à minha vida. Porque a minha vida está entregue nas mãos de Cristo. Então eu não vou temer. Eu não vou retroceder. Há uns poucos dias, eu dizia a alguém, nós não somos daqueles que retrocedemos. Sabes? Nós não somos daqueles que retrocedemos. Os filhos de Deus não são daqueles que retrocedem. Nós não podemos caminhar para a frente e para trás, para a frente e para trás, para a frente e para trás, e chegamos ao final de 15 ou 20 anos e batemos sempre com a cabeça no mesmo sítio. Porquê? Porque andamos para trás e para a frente. E sabes porquê? Falta de um coração quebrantado. Falta de um coração quebrantado. Um coração humilhado diante do Senhor, reconhecendo o quão pecadores nós somos, o quanto mal temos feito, pedindo perdão a Deus por nós e pelos demais, mas em primeiro lugar por nós. Em primeiro lugar por nós. Obrigado por esse bocejar de boca que já sei que estou a ser chato. Já sei que estou a demorar tempo demais. Assim, a gente tem sinais. Não é? Glória a Jesus. Este é o centro da mensagem, não vou compartilhar mais, também já não tinha mais versículos. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele sara as feridas do coração daquele que tem um coração quebrantado. E esta é a mensagem desta manhã. Eu não sei porque é que tu estás aqui neste lugar nesta manhã. Não sei porque é que vieste mais uma vez a este ministério. Não sei porque viestes. Quanto mais tempo adiares de quebrantares o teu coração diante do Senhor, mais tempo estás a perder na tua vida. Por muito frio que isto possa parecer, mas é a realidade. Estás a perder tempo. Estás a perder tempo. Deus continua a trazer-te, a permitir que tu venhas à sua presença e tu continuas com o coração assim, fechado. Continuas a dizer que não precisas de Deus. Continuas a dizer que não faz sentido. Continuas a dizer que isto não tem valor nenhum. Mas onde é que tu estás nesta manhã? Estás aqui. Amém? Estás aqui nesta manhã. Estás um bocado chateado já por me ouvir, mas pronto, mas estás aqui nesta manhã. E nesta manhã Deus vai dizer-te que somente com o coração quebrantado o favor de Deus virá sobre a tua vida. Tu queres aceitar isso nesta manhã? Aceitas isso? É uma verdade na tua vida? Tu reconheces que isso pode ser uma verdade na tua vida? Então coloca-te de pé, vamos orar. Vamos orar. Oh Pai, ajuda-os a levantar, que eles estão com dificuldades. Ajuda, Senhor, ajuda. Ajuda lá, Senhor. Ajuda a levantar este povo que ele está com dificuldades. A maior parte de nós já estamos entrados na idade. Já viste? A maior parte. Já viste a nossa população? Há 15, 20 anos atrás, a população do nosso ministério é uma população um bocado mais jovem. Olha agora para ti, olha para mim. Se me conheceste há 20 anos, era um chaval mais magrinho e tal. De maneira, saltava mais. Mas isso não importa. Sabes porquê? Porque a palavra de Deus diz que nos renovamos, ainda que o nosso exterior possa envelhecer, nós renovamos-nos interiormente. Amém? E essa é a grande virtude de Cristo na nossa vida. É que nós, apesar da idade avançar, não somos daqueles que retrocedemos e ficamos cabisbaixos assim. Nós somos daqueles que glorificamos a Deus e damos-lhe um aplauso nesta manhã, porque é para Ele toda a honra e toda a glória. Vai à presença de Deus. Pai, no nome de Jesus, quero agradecer-te, Senhor, a tua fidelidade e a tua misericórdia. Eu quero agradecer-te, Senhor, por cada pessoa que tu trouxeste aqui nesta manhã, por aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor, e que de alguma maneira, Senhor, têm caminhado com um coração obscurecido, um coração fechado, Senhor, um coração orgulhoso, ensoberbecido, Senhor. Que tu nesta manhã, Espírito Santo, estejas a falar, Senhor, à tua igreja, ao teu povo, aos teus escolhidos, Senhor, e que tu possas proporcionar, Senhor, que realmente a tua palavra alcance o mais profundo do nosso coração e que nós possamos entender que somente com um coração contrito, humilhado, um coração quebrantado diante de ti, somente assim, Senhor, nós poderemos ver a tua glória manifesta nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos essa capacidade, Senhor, de reconhecer o nosso erro e o nosso pecado, reconhecer que, na verdade, necessitamos que a cada dia a tua misericórdia se renove por nós. Não nos permitas somente ter em conta aquilo que está ao nosso redor, a culpa dos outros, a culpa dos demais, a culpa daqueles que falham, daqueles que dizem contra nós, senão que tenhamos, Senhor, esse amor tão
tão profundo, Senhor, enraizado no nosso coração, que esse amor possa sobrepassar todo o pecado, sobrepassar toda a falta, sobrepassar toda a diferença, e que possamos, Senhor, uns com os outros, honrar e glorificar o Teu nome através das relações restabelecidas, porque podemos glorificar-te desta maneira também, Senhor. Obrigado, Jesus, nesta manhã, pela Tua palavra e pelas pessoas que tiveram paciência para ouvir. No nome de Jesus, amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor.